Subiu para 15 o número de mortes por Covid-19, todas na capital. E o número de casos confirmados também cresceu, já são 459. Uma das vítimas, de 49 anos, foi o primeiro caso de morte na rede pública. A família conta que Antônio Brito dos Santos, que era manobrista, morreu 5 dias depois do primeiro sintoma. Diante do crescimento da doença, o governador João Dória decretou quarentena por 15 dias em todo o estado. Entendam por determinação, obrigação do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais em todo o estado de São Paulo. Distanciamento social é desafio para comunidades na periferia da capital. Famílias inteiras tentam se proteger em moradias pequenas. O sábado teve supermercados cheios também aqui na capital. Muita gente exagerou nas compras, mas teve também quem fosse consciente e comprasse só o necessário. Agora no SPTV. Olá, pessoal, boa noite. Subiu para 15 o número de mortes por Covid-19 em todo o estado. Hoje foram confirmadas as mortes de mais 6 pessoas. 4 mulheres, 2 com 89 anos, uma com 76 e uma com 73. E 2 homens, um com 90 anos e outro com 49. Todas as vítimas tinham doenças anteriores. Todas as mortes até agora foram aqui na capital. A gente vem acompanhando a evolução do número de casos e mortes e a gente vai ver aqui no telão. A primeira morte foi registrada na terça-feira, há apenas 4 dias. E agora, a gente dá uma olhadinha. Aqui, olha, o número de casos confirmados já são 459. A gente vê como foi a subida no número de casos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 34 pessoas estão em UTIs em estado grave. O Ministério da Saúde anunciou hoje que não vai mais divulgar o número de casos suspeitos. Isso porque, com a transmissão comunitária, já não é possível mais fazer esse tipo de contagem. O repórter Felipe Guedes conversou com o filho de uma dessas vítimas que morreram por causa da Covid-19. Antônio Brito dos Santos tinha 49 anos, morava no Limão e já tinha feito tratamento para tuberculose, uma doença que afeta os pulmões. Ele é a vítima mais jovem do novo coronavírus em São Paulo. O Ricardo é filho do seu Antônio, ele vai conversar com a gente agora pela internet. E o seu Antônio foi enterrado na quinta-feira dessa semana. Só que o Ricardo estava me contando, Ricardo, que essa semana foi uma semana de, além do luto, de muita preocupação para vocês, né? O que aconteceu? No caso, foi orientado, era para a gente tomar cuidado, porque ele tinha forte suspeita, mas em nenhum momento a gente foi orientado ou chamado para fazer um teste de coronavírus, mandando ou orientação para que a gente fizesse uma quarentena. Esse tipo de coisa a gente fez por conta própria. Os primeiros sintomas apareceram na quarta-feira, dia 11. Uma febre que ele tratou com dipirona em casa. Na quinta e na sexta, ele foi trabalhar como manobrista em um estacionamento na região central. No sábado, dia 14 de março, o Antônio foi para Ama, Vila Barbosa, na Zona Norte. Fez um raio-x, né? Foi diagnosticado com pneumonia. Foi medicado lá e a médica passou alguns remédios para ele fazer o tratamento em casa. A médica chegou até a descartar o coronavírus. Na segunda, dia 16, ele acordou com muita falta de ar. Voltou para a Ama e precisou ser transferido para o Hospital da Vila Nova Cachoeirinha. Na segunda-feira à noite, 5 dias depois de sentir febre pela primeira vez, ele faleceu. A família calcula que 9 pessoas próximas ao Antônio tiveram contato com ele desde que os primeiros sintomas apareceram. Isso fora o pessoal do trabalho dele. Bom, o Hospital Vila Nova Cachoeirinha diz que mantém 14 leitos de isolamento para assistir casos suspeitos de Covid-19, incluindo 5 de UTI. O governador João Dória determinou hoje que todos os municípios do estado de São Paulo entrem em quarentena por 15 dias a partir de terça-feira. Todos os estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais deverão permanecer fechados. Entendam por determinação, obrigação do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais em todo o estado de São Paulo. Poderão funcionar na saúde,
hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas, sejam as públicas, sejam as privadas. Alimentação. Poderão funcionar supermercados, hipermercados, padarias e açougues. As padarias com seus serviços de abastecimento podem ser mantidos. No entanto, serviços de alimentação preparada, a partir da próxima terça-feira, deverão ser suspensos e, se desejarem, transformados em serviços de delivery. Isto implica também que bares, cafés e restaurantes em todo o estado de São Paulo devem fechar as suas portas a partir da próxima terça-feira, dia 24 de março. Abastecimento. Transportadoras, armazéns, postos de gasolina, oficinas de automóveis e motocicletas, serviços de transporte público, ônibus, trens e metrôs, táxis, aplicativos de transporte, serviços de call center, lojas de pet shop e bancas de jornais continuam funcionando, continuam operando com os resguardos e os cuidados, mais uma vez, que cada um deverá ter seguindo as orientações sanitárias dos médicos e especialistas. Bancos, serviços bancários, incluindo lotéricas, seguem funcionando normalmente. Empresas de limpeza e manutenção, sejam elas públicas ou privadas, devem continuar a funcionar também com os resguardos e os devidos cuidados. As indústrias não têm atendimento público, é fundamental que a indústria de alimentos, a indústria de produtos, de forma geral, sem nenhuma exceção, continuem funcionando regularmente com os cuidados devidos no atendimento e no funcionamento aos seus funcionários. Quero lembrá-los que hoje é o 8º dia após a determinação da transmissão comunitária no estado de São Paulo. Então, são medidas importantíssimas, no tempo adequado, que consistem com o melhor que nós estamos vendo de decisões no mundo e respaldada por todos os critérios científicos. Levem a sério esta pandemia. Isto não é férias, isto não é brincadeira. Também estão proibidas todas as festas e eventos em locais fechados ou abertos. O governador disse que vai usar a polícia para dispersar aglomerações caso seja necessário. A quarentena é até o dia 7 de abril, mas o prazo pode ser prorrogado. A Luísa Vaz esteve em alguns dos estabelecimentos que até terça-feira vão ser obrigados a fechar as portas por serem considerados não essenciais à população. E apesar da preocupação aí com o futuro da economia, a maioria das pessoas está consciente da importância da quarentena. Para quem está acompanhando o noticiário nesses últimos dias, o decreto de quarentena para todo o estado de São Paulo não chega a ser uma surpresa. A oficina da família da Suzana está com muito serviço. Eles vão tentar dar conta de tudo até segunda-feira para devolver os carros para os clientes. Ela está preocupada com as consequências de ter que fechar as portas, mas entende a necessidade da medida. Eu acho que cada um realmente tem que fazer a sua parte. O Marcelo está com um sentimento muito parecido. A família dele tem 9 restaurantes na cidade, mais de 100 funcionários. A partir de terça, todos vão ficar em casa. A gente, de alguma forma, esperava assim. Não contava com isso, né? E tinha alguma esperança que não chegasse a esse ponto. Então, a gente vai fazer o possível para que todo mundo fique em casa, né? Se cuidar o máximo possível, que é o que tem que ser feito agora, né? Eu espero muito que se resolva o quanto antes, que a situação está complicada. Restaurantes e lanchonetes agora só vão poder fazer delivery, o que justifica essa imagem. Diversos motoboys retirando os pedidos no estabelecimento, todos aglomerados, o que vai contra a orientação para evitar a aglomeração. Alguns salões de beleza e barbearias até funcionaram neste sábado, apesar do fraco movimento. Mas muitos sequer abriram as portas. E agora, de acordo com o decreto, também não vão abrir pelos próximos 15 dias. O Wilson, que tem uma loja de suplementação alimentar, quer trabalhar o máximo que conseguir. O meu aluguel vence segunda-feira, né? O vale dos funcionários. Como que eu pago fechado? Mas o boleto chega, o boleto não está fechado. Se a gente puder atender, a gente vai atender. Mas a determinação de fechar, eu sou o primeiro a fechar.
O problema é que nem todo mundo entendeu ainda a gravidade da situação. Hoje, ao longo do dia, a gente encontrou várias lojas que já deveriam estar com as portas fechadas em funcionamento. De plantão de venda de apartamentos até lojas de bicicletas e de conserto de eletrodomésticos. Bom, e tem moradias pequenas, com pouca ventilação e habitadas por muita gente. Esse é o perfil de boa parte das casas em comunidades e que pode facilitar o contágio. Os moradores dizem que estão redobrando os cuidados. Atenção, moradores! Barulho contra o novo coronavírus. O carro de som entrou na luta na região de São Miguel Paulista, Zona Leste. Fiquem em casa, evitem aglomerações. Estratégia da prefeitura para chamar a atenção para o perigo da doença. Numa das regiões mais populosas da capital, a Brasilândia, na Zona Norte, o Emanuel está seguindo tudo à risca. A família não sai de casa. E aí haja criatividade para gastar a energia do filho de 9 anos. Tentar ficar em casa aí, porque não é brincadeira, hein? Eu tenho um pai idoso, a gente está longe dele e o pessoal tem que respeitar mesmo. A gente tem um vizinho aqui, está isolado, então a gente tem que ter essa consciência. A preocupação acaba sendo com as casas que estão muito juntas, muito grudadas uma nas outras, né? E é o que a gente vai ver agora aqui na Vila Icaraí, ó. Você vê, para chegar à casa desses moradores que a gente vai visitar, é preciso passar por essa viela aqui. São famílias vivendo em situação precária. Muitas moram em cômodos, sem ventilação e espaço. Gente que faz parte dos grupos de risco de contágio da Covid-19. Eu fui afastado do serviço porque eu sou diabético, né? E fico mais dentro de casa. Evito sair para fora, passando álcool gel direto. Quando sai, tira a roupa, toma banho, aí põe outra roupa. Olha só, a gente continua andando aqui, os corredores são muito compridos e tem muitas casas e elas estão muito próximas uma das outras. Ó. Aqui tem uma casa, tem uma cozinha, aqui o portão de outra casa, aqui é mais uma casa. Aqui a moradora diz que são 6 pessoas dividindo a casa. E são quantos cômodos? Não tem divisória, É um só. E aí todo mundo tá junto aí. Todo mundo junto, nós temos se prevenindo. Dona Liberaci tem 61 anos. Ela mostra o quarto em que dormem 3 pessoas da família. Fazer o quê, né? Não tem outra situação. Por enquanto não tem outra situação. Aí vamos fazer o que nós puder aqui. O poder público tem que chegar também até essas pessoas. Na segunda-feira começa a campanha de vacinação contra a gripe. Os primeiros a receber as doses vão ser os idosos e os profissionais da saúde. Além dos postos de saúde, a vacina vai ser aplicada em grandes conjuntos habitacionais e em algumas escolas municipais das zonas sul e leste. Nós teremos 600 postos de vacinação a partir de segunda-feira. Num primeiro momento, são 1.800.000 idosos. Todas as unidades terão um médico recebendo a população, é vacinada e as pessoas então se retiram da unidade. As unidades que têm espaço externo, nós estamos montando tendas para que as pessoas não entrem, inclusive, dentro da unidade, que possam se vacinar fora da unidade. A vacina vai ser levada também a asilos e outras instituições que abrigam idosos. E é bom a gente reforçar, né? Essa saída de casa para se vacinar é uma exceção. Os idosos devem ir até o posto de saúde e voltar imediatamente para casa. E a gente sabe que muitos idosos gostam de acordar cedinho e de sair de casa cedinho já para resolver o compromisso. Mas vamos evitar que todo mundo saia cedinho de casa e vá no mesmo horário para fazer a vacinação, tá bom? O presidente do diretório do PSDB em Suzano, Isaías Martins da Silva, foi morto hoje de manhã. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, ele foi atacado a tiros. O caso foi registrado como homicídio. A polícia busca imagens que possam ajudar a esclarecer o crime. Alguns monumentos da capital ganharam iluminação especial hoje. Vamos dar uma olhadinha aí, ó, na Ponte Estaiada, iluminada de verde. É uma ação de conscientização contra o coronavírus e também uma homenagem especial a todos os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente nessa luta contra a doença. Um reconhecimento importantíssimo para esses profissionais. E você vai ver a seguir
O sábado de supermercados cheios, muita gente consciente também, comprando só o necessário. E uma olhadinha no trânsito, a Marginal do Rio Tietê bem tranquila nos dois sentidos. A gente volta em instantes, agora às 7h32. 7h34 agora, o sábado foi mais um dia com supermercados cheios em tudo quanto é canto, muita gente exagerando, mas também muita gente seguindo a orientação de só comprar o necessário para os próximos dias. Pedágio na entrada do supermercado no Jaraguá, na Zona Oeste. Clientes e carrinhos só seguem viagem depois da borrifada de álcool 70%. Muito bom para proteger a gente, né? O dia todo foi assim por aqui, movimentado. Muita gente se preparando para os dias de quarentena. O que é essencial comprar nesse momento? Eu acho que o que está faltando, né? Não pegar nada mais. Mas muita gente está tentando estocar alimentos e produtos. O cliente Luciano Camargo se revoltou ontem num atacadão em Taipas, na Zona Norte. O vídeo viralizou nas redes sociais. Tem gente que vai receber dia 5 e não tem dinheiro para comprar, quando chegar aqui não tem mais nada. Vamos pensar no próximo. Um levantamento mostra um aumento gradativo nas vendas. No último fim de semana, o crescimento tinha sido de 8%. Na quinta, já foi de 48%. Mas com tanta gente, como é que fica aquela questão do distanciamento social? Afinal, quanto maior a circulação de pessoas, maior a circulação do vírus. A recomendação nos supermercados é para que só uma pessoa venha fazer as compras. Não precisa trazer a família inteira. E uma alternativa melhor ainda é usar os serviços de delivery. Essa opção está crescendo tanto que tem rede de mercado que não está dando conta. O recado vem na página principal do site. Devido ao grande número de pedidos, não há mais datas disponíveis para entregas. Oportunidade para os entregadores autônomos de aplicativos. Na frente desta unidade, na Zona Sul, eles chegavam e saíam o tempo todo. De moto, de bike. Eu não consegui nem parar ainda. Toda hora que eu termino uma, já lança outra e assim vai. Mas o vai e vem incomodou a vizinhança, que queria as calçadas livres e chamou a polícia. Passagem de pedestre e nem entrada no mercado, beleza? O pessoal rapidinho se organizou e deu sequência ao trabalho que, mais do que nunca, vai ajudar muita gente. E como vai? A Associação Paulista de Supermercados diz que monitora o abastecimento e não há falta de produtos. Não tem necessidade de correria para os supermercados. Os ônibus da MTU vão continuar circulando pelo ABC, mesmo depois da paralisação do transporte público dentro e entre as cidades. A decisão foi tomada numa reunião entre os prefeitos dos 7 municípios e o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. A gente lembra, que os ônibus municipais da região devem parar totalmente a partir do próximo dia 29. E brasileiros tentam voltar ao país em meio à pandemia da Covid-19. O cancelamento de voos na República Dominicana e o fechamento total do Peru, marcado para amanhã, assusta quem aguarda pelo retorno. Esse é o aeroporto internacional da cidade de Punta Cana, um dos maiores do país. As companhias já estão fechadas, mas olha a situação. Brasileiros, argentinos, mexicanos e chilenos decidiram dormir aqui. As companhias cancelaram muitos voos nos últimos dias e por isso a situação é incerta. Pensando nisso, os passageiros, inclusive muitos brasileiros, decidiram ficar aqui, passar a noite para ver se conseguem embarcar. Quais são as condições de prevenção ao coronavírus aqui? São péssimas. Falta álcool gel, então quem trouxe consegue usar, quem não trouxe, o banheiro toda hora falta. As condições de higiene não são boas no banheiro e como a gente está aqui, como eu disse, desde as 10 da manhã e pretende ficar, não sei até que horário, até a gente conseguir sair daqui, não tem como todo mundo sentar em cadeiras. Eu estou no chão, igual muita gente que está por aqui. As filas o dia inteiro passaram extremamente aglomeradas, eles, ao invés de espalhar as pessoas, eles estão aglomerando, então pior impossível. O grupo de brasileiros colocou umas bandeiras aqui no aeroporto e agora funcionários do aeroporto estão pedindo para retirar. A gente não consegue informação nenhuma com ninguém do aeroporto. Inclusive, tem poucas pessoas trabalhando. A companhia aérea foi embora todo mundo, deixou a gente aqui abandonado. A gente quer que o governo entre em ação com a companhia aérea para a gente conseguir voltar para o nosso país. Eu estou aqui desde o dia 10.
Eu tenho problema renal, meu esposo está em contato com a embaixada todos esses dias. O meu remédio acabou, eu tenho uma cirurgia marcada. Se eu sentir qualquer dor aqui, eu tenho que ser operada. Nós fomos convocados pela Embaixada do Brasil para embarcarmos hoje e chegamos aqui, apesar de estarmos com o nome na lista, mandaram a gente voltar porque o avião já estava lotado e não tem previsão de outro embarque. Agonia, né? O primeiro voo com 182 brasileiros resgatados em Cusco vai pousar em Lima para buscar mais brasileiros e depois vem para o Brasil. O Itamaraty informou que a embaixada conseguiu autorização para que um diplomata e um militar brasileiros auxiliem os turistas. Sobre os que estão presos na República Dominicana, o Itamaraty disse que aguarda a liberação do espaço aéreo do país para fazer, em parceria com as companhias aéreas, a repatriação dos brasileiros. Esse é o primeiro fim de semana das medidas mais restritivas, né? A gente vai ver quais são os locais fechados e outras medidas para evitar aglomeração. Então, acompanha junto comigo aqui no telão. Então, o que não abrem? O Ibirapuera e mais 106 parques municipais, o Serete também, os parques estaduais, zoológicos ou safari. E, além desses fechamentos, estão proibidas também visitas a presos em todas as unidades prisionais do Estado, as missas, cultos, atos religiosos de qualquer credo, reforçando que tudo isso é para tentar parar a transmissão da Covid-19. E vamos direto para o Globocop agora? Vamos dar uma olhadinha nessa imagem ao vivo da Biblioteca Mário de Andrade, que também ganhou iluminação verde nessa homenagem especial a todos os profissionais da saúde que estão lutando aí contra o novo coronavírus. Uma homenagem mais do que merecida. Tá aí para você a imagem, então, ao vivo do Globocop. E antes de encerrar o SP2, a gente mostra algumas iniciativas que fizeram a diferença para quem está no isolamento de casa. Essa declaração de amor foi para a dona Lígia Benacchio, que fez 78 anos. Ela e o marido obedeceram os filhos e estão em casa em São José dos Campos se protegendo do coronavírus. Mais um motivo para a família comemorar. Infelizmente, a situação não nos permite estar aí te abraçando. Mas em breve estaremos todos juntos. A festa de aniversário da Renata foi cancelada, mas teve parabéns na vila onde ela mora, na Barra Funda, zona oeste da capital. Os vizinhos saíram nas portas e nas janelas das casas. No centro de São Paulo, Sampa, de Caetano Veloso, ao som do piano. Para lembrar que se todo mundo colaborar, logo, logo, a gente vai poder curtir de novo numa boa. Tá aí, isolamento não é solidão. O SPTV termina por aqui, as reportagens estão no Globoplay, o Jornal Nacional começa às 8h30. Se você tiver alguma dúvida sobre a Covid-19, é só ir ao g1.com.br/coronavírus. Lá você vai encontrar as orientações e informações importantes. Boa noite para você e que a gente tenha um excelente domingo.